Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, aqui é a missionária Marta, amém? Hoje é dia 27 de abril de 2025. Amados, o Senhor foi ministrando e eu fui escrevendo o que o Senhor falava ao meu espírito, amém? Eu trago essa palavra para os irmãos em nome de Jesus, da parte do Senhor. O Senhor quer falar aos administradores e à diretoria, amém? Que foi instituída em várias igrejas. Glória a Deus, aleluia. Em uma certa ocasião, chamaram um servo do Senhor, um instrumento para trazer a palavra. O instrumento, chegando, ministrou o que o Senhor colocou no seu coração. Terminando de ministrar, toda a congregação veio receber uma oração, uma ministração pessoal. Uma a uma, o servo ministrava e curava. Todos receberam, todos os que quiseram receberam da parte do Senhor. Com a quantidade de irmãos que havia para ministrar, se fez tarde. Os administradores, todo o tempo, na porta, com as chaves na mão, não puderam interromper a ministração que estava sendo direcionada por Deus, mas nos seus corações eles sentiam que haviam já cumprido com o objetivo que eles tinham aí no seu coração. E não necessitava nada mais. No entanto, quando o servo do Altíssimo olhou os seus corações, viu um desmérito, um descrédito para com o que estava fazendo o servo do Senhor neste lugar. Para com o que o Senhor estava fazendo através desse servo. Nos seus corações, um instrumento não passava de alguém mais que eles contrataram para fazer encher e promover os seus templos. O instrumento olhou as ovelhas e viu ovelhas sem direção, sedentas e sem pastor. Tinham sede de justiça, sede de água viva, sede de serem limpos, sede de águas limpas, pois as águas aí que eles serviam estavam sujas, túrbias, contaminadas com imundícia. Nos seus corações, nos corações dos seus pastores, a obra se baseava em manter o redil para tosquear. A falta de reverência ao Pai, ao Altíssimo, passou dos limites. Os seus corações estavam cheios de soberbia e são somente administradores e não são fazedores de justiça. Lhes faltou a verdade e lhes faltou a justiça. Lhes faltou a pureza. Lhes faltou vestimentas brancas. Sujos de lodo estão rolando na lama. Seus desejos, os desejos dos seus corações são para eles mesmos fazedores de mal. Matam as almas. Rolam com eles todos os que os seguem. Possuem descrédito e desprezam os que pregam a verdade e andam por sendas de justiça. A estes eles desprezam. Semeiam sementes de confusão no meio do meu povo, diz o Senhor. Com as suas portas fechadas, conta os seus ganhos e falam os seus feitos. Glorificam os seus feitos, diz o Senhor. E programam outro evento de tosqueio, faladores de mentira, diz o Senhor. Eventos estes transmitidos com o objetivo de atrair presas.
Dizem que é para o crescimento da minha obra, diz o Senhor, onde na realidade desejam crescer para eles mesmos. Aparece como maiores, melhores entre os demais, fazendo crescer seus patrimônios, covardes. Um dia foram ovelhas, hoje são lobos vorazes. Perverteram o santo e não fazem distinção entre o santo e o profano. Profanaram os meus templos. Quem são templos? Nós somos os templos. Os templos que profanaram foram as pessoas, o templo santo do Senhor. Fazendo os meus pequenos cair. Estou horrorizado pelas suas abominações. Tem tocado nos meus, tocado nos meus santos. Suscitarei mal contra os administradores dessa obra mentirosa e contra as suas diretorias corruptas. Trairei mal, trairei vergonha sobre os seus rostos. Andarão escondidos pela vergonha que os farei passar. Os cortarei do meu povo, fazedores de mal, mercadores do templo. Negociaram com a minha palavra, transformando em ganância. Comércio é a minha palavra para vocês? Lhes cobrarei pela imprudência dos seus juízos, por haver defraudado minhas leis e estatutos, brincando com a minha santidade. Com presunção entregam as suas revelações. Adivinhos põem nos seus altares para vender a mensagem? Ai de quem as compra, cegos, surdos, pobres ovelhas enjauladas. Prisioneiros dos desejos dos lobos tosqueadores. Livrarei do meio dos seus redis astutos o meu povo. Serpentes do mal, diz o Senhor, raça de víbora, transcursores de maldade, eu os vejo de longe. Pronto conhecerão o rosto da minha ira, pronto os trairei aos meus juízos e os julgarei com fogo da meu furor. Ficarão sem pele os seus corpos ao ver o calor do meu furor. Filhos, voltem para o caminho, se arrependem, para que não caia meu furor sobre as suas vidas também. Filhos, deixem de aprovar o que eu desaprovo e a compactuar com o que eu não compactuo. Afastem dos fazedores de maldade. Estejam longe deles, longe dos lobos. A disciplina chegou à minha casa, diz o Senhor. Os que são meus serão limpados das suas imundícias, purificados serão. Não serão mais faladores de justiça, senão que fazedores de justiça, e compreenderão os meus direitos. Os arrancarei como se arranca uma árvore do lugar e os plantarei à beira de rios de água cristalina, cujas correntes não cessam. Para o bem manifestarei sobre a vida dos que arrependem. Saltarão de alegria nos meus pastos, como carneiros saltarão de alegria. Não se encontrará em ti mais tristeza, povo meu. Filhos, voltem para o Pai. Amados irmãos, glória a Deus, aleluias. O Senhor, Ele começará a arrancar destes lugares o povo santo dele. Amém? O Senhor vai começar a fazer uma separação. Amém? Por isso o Senhor tem
colocado no coração de muitos sair de determinadas instituições, porque já não sente mais a presença do Senhor nesse lugar, porque é o Senhor mesmo que está ministrando em suas vidas. E é isso que o Senhor pede, para não compactuar com o pecado deles. Desculpa, tem um mosquitinho aqui. Para não compactuar com o pecado deles. Ui, que horrível. Glória a Deus, aleluia. Tá quase entrando na minha boca. Para não compactuar com o pecado deles e não ser condenado com eles também. Amém? E o Senhor diz assim, desculpa, amados irmãos, está me incomodando, está repreendido em nome de Jesus. Faltou justiça, lhes faltou justiça. Isaías 59, 14. O direito se retirou e a justiça se colocou de longe, porque a verdade tropeçou na praça e a iniquidade não pôde vir. A equidade não pôde vir. Desculpa, amados irmãos. E a verdade foi detida, e que se apartou do mal foi posto em prisão, e o viu Jeová, e desagradou dos seus olhos, porque pereceu ele o direito. Glória a Deus, aleluia. Neemias 4, 4 e 5. Ouve, ó Deus nosso, como somos despreciados. Devolve o seu opróbrio sobre as suas cabeças e entrega-los por despojo em uma terra de cautividade. Não perdones a sua iniquidade, nem o seu pecado seja borrado diante de ti, porque hão desmoralizado aos que edificam. Glória a Deus, aleluia. Êxodo 23, 6, 8. Não pervertirás o direito do teu irmão menesteroso, carente ou necessitado, em seu pleito ou em sua contenda. Quando, por exemplo, é levado no juízo, eu sou levada como cristã no juízo, e é um irmão que me leva no juízo, eu não posso perverter o direito do irmão, mesmo que o irmão esteja errado. Amém? Afasta das acusações falsas e não mate ao inocente nem ao justo, porque eu não absorverei o culpável, e não aceitará suborno, porque o suborno cega a vista clara e perverte as palavras do justo. Glória a Deus, aleluia. Eu fui chamada pelo Senhor para fazer-os voltar às sendas de justiça, para fazer voltar o povo ao caminho, para reunir, para trazer justiça sobre os justos e juízo sobre os injustos. E aí diz o Senhor assim: minha voz virá dos céus e será perpétua, minha voz será, porque minha voz é a minha palavra, e minha palavra permanece para sempre. Ressonará como tímbalo nos seus corações, e no meio do seu ser ressonará. Amados, muitos do meu povo professam, ou seja, vêm com louvores injustos e adulteram as peças. Mercaderes de maldade, faltos de justiça, oprime os seus trabalhadores, adulteram os seus salários. Plantam com injustiça e querem colher justiça das minhas mãos, diz o Senhor.
abandonam os órfãos e as viúvas as deixam perecer, negam o direito ao estrangeiro. Levantarei meus testigos, minhas testemunhas contra todos os fazedores de maldade, contra os feiticeiros e os adúlteros, os que juram em falsos, fazendo promessas e não cumprindo. Contra os falsos, os opressores, os farei comer do seu próprio veneno. Provaram da sua própria maldade. Malaquias 3:5. Porque não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, aqui o Senhor fala em relação à obra dele. Aqui o Senhor está falando exclusivamente com a igreja dele. Em relação a defraudar os salários, por exemplo, tá? Muitas congregações defraudam o salário dos seus operários. Não necessariamente dos seus operários, como servos do Senhor, fazem acordos combinando um determinado salário e depois não pagam, tá? Então o Senhor não tem isso por justiça, o Senhor tem isso por injustiça, compreende? Por mais que a visão dessa pessoa seja, não tem problema porque tem que fazer a obra de graça, mas se essa pessoa deu uma palavra, ela tem que cumprir, amém? Em Israel, os judeus, eles não prometem nada, eles fazem de tudo para não prometer, porque se prometem tem que cumprir, e se não conseguem cumprir, estão em falta com o Senhor, e para não pecar e estar em falta com o Senhor, eles não prometem, amém? Então nós como cristãos também não devemos prometer. Por quê? Porque o Senhor vai cobrar, e vai ter isso como injustiça. Mesmo que seja, por exemplo, eu prometer fazer uma visita na casa de alguém e não ir e dar uma desculpa porque eu não fui. Então o Senhor gosta de sinceridade, gosta de coração sincero e não coração fraudulento e mentiroso. Então isso no meio do reino do Senhor tem muito, amém? Então o Senhor quer justiça e quer que manifestemos justiça. Se existe uma congregação que o administrador não manifesta justiça para com os seus, como será ele visto diante dos olhos do Senhor? Como injusto, porque faz injustiça com o povo do Senhor. Então, há justiça aí? Não. E Deus é o que? Justiça. Amém? E vingança também. Por isso o Senhor vingará os inocentes, porque inocentemente estão sendo injustiçados dentro dessas próprias administrações. Aos que dizem, meu Senhor tardará a vir, e comecem a golpear os criados e as criadas, golpear as ovelhas, ou seja, fazer determinadas coisas e dizer, o Senhor não está vendo, o Senhor não vai vir. Quando eu venho, os farei o mesmo, severamente os açoitarei e os assignarei um lugar junto com os incrédulos. 1 de Coríntios 6:6-8. Senão que irmãos contra irmãos litigar é disputar no juízo sobre algo. O Senhor está contra nós como cristãos levar outras pessoas no juiz. Nós temos que perdoar, mesmo que sejamos justos, sejamos corretos, e quem esteja errado é essa pessoa. Mesmo que eu tenha o direito, eu dou o meu direito para o outro. Assim o Senhor quer. Vamos prestar atenção nesse versículo. Senão que irmãos contra irmãos litigam, tá? Disputam em juízo por algo. E fazem isto na frente dos incrédulos. E os incrédulos ficam olhando, então dá um mau testemunho do Senhor. Continuando o versículo. Assim que, em efeito,
já é falta entre vós outros o feito de que tenhais litígio entre vós outros. Já é falta para o Senhor que tenhais litígio, que leve outro em juízo. Para o Senhor isso é falta. Vou ler o versículo de novo. 1 Coríntios 6, 6, 8. Porque não ser melhor defraudados? Por que não é melhor ser defraudado? Por que não ser melhor? Ou seja, porque o contrário, vós outros mesmos cometeis injustiça e defraudais, e isso aos irmãos. Explicando, eu estou traduzindo em espanhol, às vezes me faz difícil, mas espero que compreenda. Pode ler na sua Bíblia em nome de Jesus. O Senhor está falando o seguinte: por que não ser defraudados? Pelo contrário, vós mesmos cometem fraudes, defraudam outros e não aceitam ser defraudados? Isso o Senhor está perguntando. Tessalonicenses 4, 6. Que ninguém pague e defraude o seu irmão, e nesse assunto, porque o Senhor é o vingador de todas as coisas, como também antes os dissemos e advertimos solenemente. Glória a Deus, aleluias. Desculpa, irmãos, hoje gaguejei um pouquinho para poder entregar essa mensagem, mas eu creio que essa mensagem é muito clara e que dá para entender em que situação o Senhor tem levantado contra, e dá para entender a situação de hoje de todos nós em relação à igreja, em relação a quê? Ao que pensamos, porque o Senhor quer que nós demos a outra face. Então, quando os irmãos levam outros em juízos, ele não está dando a outra face. E o Senhor mesmo diz que defraudamos o direito dos outros. Em várias oportunidades, defraudamos. Por que não ser agora defraudados? Por que não dar a outra face e deixar Deus fazer a justiça? Porque a justiça é do Senhor e nós estamos querendo fazer a justiça com as nossas mãos. Amém? Glória a Deus, aleluias. E aí o Senhor fala a respeito dos salários também. Os salários que muitos dos empresários ou administradores da obra têm defraudado no seu reino, no seu povo. Envia missionários e não lhes paga o salário, os deixa passar dificuldade. Mas o Senhor é justo e o Senhor não deixa, na verdade, o Senhor cuida. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, é uma palavra muito clara. Eu creio que não tenho mais a acrescentar nessa palavra. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe.